tudo bem? Eu sou o Léo Soldo, vou te levar para conhecer o Caloanã. Vem comigo. Então, a minha jornada na vela começou no final dos anos 80 com meu pai. Meu pai era velejador de oceano e na cidade de Angra dos Reis, onde a gente tem casa desde pequeno, um Velamar 22. Então, desde que eu me entendo por gente, eu estou a bordo de um veleiro de oceano, velejando, um cruzeiro, competindo. Então foi assim que começou, por influência do meu pai. Porque foi quem me ensinou tudo, assim, o básico da vela no início, né? Me explicando como é que o veleiro funcionava contra o vento, velejava contra o vento. Então, de fato, minha maior influência foi o velho. Minha história com a Semana de Vela de Ilhabela, ela não é grande, eu velejava mais em Angra do que aqui em Ilhabela. Ano passado, acho que o nosso maior desafio foi a regata de Alcatrazes, com pouco vento. Então foi uma regata muito técnica, assim, para a gente conseguir completar ela e ter uma boa colocação. Então, muitas vezes o pessoal fala de desafio por conta de vento forte, mar grande. Eu acho que o vento fraco, em condições extremas de pouco vento, ela faz com que uma regata longa como Alcatrazes vire uma regata muito técnica. Então, para a gente foi bastante desgastante, porque foi uma regata longa, com muitas horas. Então, esse foi o nosso principal desafio, assim, conseguir performar com pouco vento, uma regata longa, no nível de competitividade que tinha naquela regata. Então, a vela significa para mim muita coisa, porque inclusive hoje eu tenho uma escola de vela, que é a Caloanã, que fica tanto aqui na Ilhabela como na represa Guarapiranga. E foi paixão desde sempre, porque, como eu falei, né, barco desde criança, nunca deixei de ter um barco, tive um Velamar 22, um Delta 26, um Delta 32, agora um Skipper 30, dois J 24 lá na represa. Então faz parte da vida, da cultura da família. A bordo, a nossa equipe é uma equipe onde a gente mantém as posições, onde a gente mantém os nossos combinados, todo mundo focado em competir, focado em velejar bem, que é o principal ponto aí pra gente. Então disciplina faz parte tanto a bordo como no dia a dia da nossa vida. A gente tenta, está sempre treinando, tenta, quando não dá para treinar juntos, cada um velejando em um determinado local, mas com essa disciplina de estar a bordo, de estar focado em competir em alto nível. Quando você quer competir, seja amador, profissionalmente, a disciplina ela tem que estar presente. Então a disciplina faz parte aí da nossa cultura aí do Caloanã. O nosso conhecimento da raia de Ilhabela ainda está em construção. A gente não tem tanta história aqui em Ilhabela, começou há pouco tempo a velejar aqui. No ano passado, que a gente foi campeão na RGSB, acho que a tática foi uma coisa fundamental assim, para a gente. A gente tinha a bordo um tático, que era o Dudu, que tinha um conhecimento bom da raia. Então foi fundamental ter uma boa leitura de raia, foi fundamental ter esse conhecimento, principalmente aqui da questão da correnteza, que é bastante determinante, uma boa ou uma má competição. Mas é isso, foi a tática para a gente, junto, logicamente, com o barco e com a qualidade da tripulação, ajudou bastante para a gente ganhar no ano passado. A Semana de Vela de Ilhabela, ela é o desejo de todo novo velejador. E eu falo isso porque eu formo novos velejadores todo dia, por conta da nossa escola. E é o sonho de todos eles um dia chegar aqui, velejar, competir. Tem muitos alunos nossos que hoje já participam da Semana de Vela de Ilhabela em outros barcos. O Caloanã, ele é um Skipper 30, versão regata. E ele era um barco que a gente desejava muito, porque o projeto do Skipper 30 versão 2, ele tem uns detalhes bem interessantes que depois a gente vai falar deles. Eu conheci esse barco porque ele era um antigo Bravíssimo, então é um barco que já tinha um pedigree, e por conta saber que era um barco que performava bem nas raias, a gente foi em busca dele. A gente encontrou ele aqui em Ilhabela, com o nome de Aventador, e a partir de uma conversa com o ex-proprietário do Aventador, a gente adquiriu o Caloanã. Então, Caloanã quer dizer índio guerreiro em Tupi-Guarani, então é uma forma nossa de homenagear nossas origens, então foi por conta disso que a gente escolheu esse nome. O Skipper 30, versão 2, que é essa versão do Caloanã, ele foi construído por meio de infusão a vácuo.
Esse processo de construção de um veleiro por infusão a vácuo, ele traz um diferencial grande no final, no resultado final da embarcação, que é uma embarcação mais leve em relação ao skipper que não foi construído por infusão a vácuo. Então, é um barco que pesa em torno de 300 a 400 quilos a menos do que o skipper que não foi o skipper versão 1. Então, é um barco mais leve. Ele tem algumas características importantes também, como a popa larga, a proa reta, que aumenta a linha d'água do barco e faz com que ele tenha uma performance de velocidade um pouco maior. E ele tem outras características também, como por exemplo o estaiamento aberto, o mastro um pouco recuado, fazendo com que a área vélica de proa seja uma área vélica um pouco maior, e a gente mesmo assim consegue colocar ali uma buja com um tamanho um pouco maior. Então a buja do Skipper 30, por conta desse recuo do mastro, ele é quase do tamanho de uma genoa, e com a facilidade de manobra de uma buja. Então, o barco que o projetista, que é o Nestor Volker, foi muito feliz nesse sentido de aumentar a performance dele com esses ajustes, né? O que eu trago realmente a questão do peso. É um barco mais leve, porque esse processo de infusão a vácuo faz com que você consiga fazer um controle maior dos materiais que você coloca na embarcação. Então, tem bem menos resina do que um barco que não é construído por infusão. Ele também tem uma resistência grande, é um barco bastante resistente, apesar de menos resina no seu processo de construção. E ele tem essa questão das linhas, né? A linha de popa e a linha de proa, que são muito bem desenhadas, deixa o barco mais estável. Esse conceito de popa aberta, ele não é nenhuma novidade, mas ele é uma característica desse projeto. Então é um barco mais estável, tanto no contravento como no popa. A questão da proa reta também, porque vira um barco com uma linha d'água que acompanha toda a dimensão do convés. E essa questão da mastreação, uma mastreação que nos dá a possibilidade de usar cruzetas maiores, anguladas para trás. Então o barco tem uma série de bons recursos assim de regulagem. Olha, eu gosto do barco como um todo, sinceramente, eu sou muito feliz com esse barco. Mas eu gosto muito desse barco velejão de popa. É um barco que realmente, de popa com balão, ele tem uma performance incrível, assim, sabe? É um barco que te entrega a velocidade de diagrama polar em todas as variações. Barco com uma equipe bem trimada, é um barco que te entrega as principais velocidades dele, no popa, no través, no contravento. Então, o que eu tenho assim, para ressaltar do barco, de fato, é essa questão da velocidade. Ele tem uma performance muito boa. A gente não fez nenhuma adaptação de projeto, é um barco como ele veio do estaleiro. A única coisa que a gente fez foi trocar um selo que tem na quilha do projeto original. Ele tem um selo que é como se fosse uma borracha que faz a união da quilha com o casco. E aquele selo ali, com o tempo, ele vai deixando entrar água. Então a gente só trocou essa borracha por fibra, mas o projeto é original, não fizemos nenhuma adaptação. O conselho mais importante assim, que eu posso dar para alguém que está começando a competir, a gente está na RGS, né, na regra RGS, então o mais importante que eu daria é velejar, é estar a bordo, é estar no convés, participando de regatas, não perder nenhuma oportunidade de estar a bordo, tentar estar a bordo em tripulações que levam a competição a sério, porque aí você vai ter uma entrega de conteúdo técnico que é muito valioso. Estar na água, estar a bordo, participando de tudo que puder e coletando o máximo de conteúdo possível das tripulações que ele fizer parte, porque esse é outro ponto. As tripulações têm as suas culturas e as suas formas de competir. Então, você tirando um pouquinho de cada uma, daqui a pouco você monta o seu próprio acervo ali, seu próprio conhecimento técnico. Então, tripular, estar a bordo, acho que é a principal recomendação para a turma. Legal, então, estamos a bordo do Caluanã. Como eu te falei, o Caluanã é um Skipper 30 versão 2 de regata. Então, é um barco que tem a cana de leme, o traveler passando no meio do cockpit. É um barco de cana de leme, então é diferente de alguns barcos de cruzeiro que tem o traveler em cima da cabine e aqui normalmente aquela roda de leme. Ele é um barco mais preocupado com essa questão da regata do que do conforto.
É um barco bem espartano, você vai ver lá dentro. A gente não deixou a bordo muita coisa por conta do peso. Então só tem lá dentro aquilo que a classe realmente exige, tá? E vamos lá para você conhecer, vou te mostrar algumas coisas. Então aqui fica a parte de eletrônicos do barco. Não tem muita coisa, tá? Um barco que a gente usa duas estações de vento, uma estação B e G ali, bastante completa, com das informações que a gente precisa, e uma bússola, né? Do ponto de vista de regulagem de vela, regulagem normal, que todo veleiro de regata tem, nada muito especial. Mas como eu te falei, ele é um projeto, esse aqui é bem interessante, que é aquela questão do estaiamento na borda. Ao invés de ser um estaiamento dentro do convés, como alguns projetos têm, ele é um estaiamento aberto. Esse estaiamento aberto nos trouxe a possibilidade de trazer um mastro um pouquinho para trás, e com isso a gente ganhou o J, que é a distância entre o mastro e a proa, a gente ganhou um espaço bom. E com esse espaço, a buja cresceu, ficou quase do tamanho de uma genoa. Então a gente tem a facilidade, a gente tem a eficiência de uma área vélica maior, com a facilidade de manobra de uma buja. Então nesse aspecto, esse barco traz esse benefício aí para a equipe. A popa aberta, que eu já tinha falado para você, que é esse desenho que traz uma maior estabilidade para o barco e um aumento da linha d'água. E lá na frente, a proa reta. Aqui fora é um barco muito simples, como você está vendo, né? Vamos lá dentro? Você dá uma olhadinha? Então, chega aí. Aqui dentro, né? Você vai ver que é um barco bem espartano, no sentido de não tem acabamento, pouca madeira, né? Então você vê que a madeira é só onde realmente precisa ter. A gente tem uma mesa que fica aqui também, ela está guardada aqui na cabine de popa para dar espaço para a gente andar aqui. E ele é um barco, você vê que o acabamento dele é todo de uma espuma de PVC, que muita gente conhece como de Vinicel, né? Então ele tem a laminação desse barco, ele é no modelo sanduíche, então ele tem uma parte de... Primeiro ele vem o gel coat, depois ele vem uma camada de fibra, depois ele vem um núcleo, que é uma espuma de PVC, e depois mais uma camada de fibra e resina. Então faz desse barco um barco bem leve, no sentido de acabamento e de construção dele. Tem um sofá aqui, que é o sofá que o pessoal usa para dormir durante as travessias. Aqui está o nosso fogão, pia, nossas pias também, evitando peso. A gente colocou tudo de plástico, né, tudo bem levinho. Nossa geladeira está aqui. E lá dentro, na cabine de proa, hoje, por conta da regata, está essa bagunça aí. Então, os coletes, as velas. Mas como você está vendo, é um barco bem simples por dentro. Mesa de navegação. E onde aí embaixo de você está o motor, que é um Yamaha 21. Um motor que empurra muito bem esse barco. Ele chega a pegar aí seus 6 nós de velocidade com o motor. Então, ajuda bastante a gente nas travessias e nos deliveries. Aqui dentro tem um banheiro, né? Enfim, banheiro. Gosto do banheiro desse barco, que é um banheiro alto. A gente não bate a cabeça na hora de tomar banho ou ir ao banheiro. É isso, barco bem simples, bem espaçoso, confortável e atende bem a gente. Então, a Semana de Vela de Ilhabela é o principal campeonato, me arrisco a dizer que é o principal campeonato da América Latina, né? Eu acho que o que ela tem de diferencial em relação às outras competições, de fato, é o nível técnico. É uma raia muito técnica, com barcos preparados, com um nível de competição alto, e fora a estrutura, né? O que a gente tem aqui, tanto do ponto de vista do Yacht Club, como os eventos na cidade, faz da Semana de Vela de Ilhabela um evento muito diferenciado, de altíssimo nível. A missão da Semana de Vela de Ilhabela, no meu entendimento, com os novos velejadores, é recebê-los bem, é fazer com que eles cheguem aqui, sejam bem acolhidos e que possam vivenciar essa raia que definitivamente é a melhor raia do Brasil.